Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus continue em nossos corações e que a gente possa, nesses breves momentos, refletir e estudar o Evangelho do Cristo de forma a entendermos melhor a nossa missão, o motivo de estarmos encarnados e assim tirar melhor proveito da oportunidade que Deus nos oferece. Nós vamos falar hoje do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos estudar os itens de 1 a 4, que fala da piedade filial. E o nosso capítulo começa com duas passagens narradas por Lucas e Mateus, que nós vamos ler rapidamente, que começa o seguinte: sabeis os mandamentos, não cometerás adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Está em Marcos capítulo 10, versículo 19. Está em Lucas capítulo 18, versículo 20. Está em Mateus capítulo 19, versículo 18 a 19. Depois, mais abaixo, uma parte do Êxodo, onde está retratado o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos da lei. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. E começa então Kardec na sua dissertação falando sobre piedade filial. Honrai o vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e amor ao próximo. Um corolário, uma confirmação, uma ratificação do amor ao próximo seria honrar o vosso pai e a vossa mãe. Por que Kardec coloca dessa forma? Porque não há como você amar o próximo se você não começa dentro do seu lar a amar as pessoas que lhe são próximas. E nesse capítulo nesse item nós falamos dos nossos pais e das nossas mães. Se nós temos o dever para amar o nosso próximo, então o nosso dever fica quase que centuplicado, né? No que diz respeito ao nosso pai e à nossa mãe. Por quê? Eles são os responsáveis pela nossa estada agora na Terra. Eles nos deram a vida. Eles nos sustentaram durante todos aqueles nossos momentos de incapacidade de gerir o nosso próprio destino. Nos alimentaram, nos educaram, nos prepararam para a vida. E quando nós estamos prontos para viver no mundo, os nossos pais já cansados da batalha que desde muito tempo enfrentaram para prover o nosso sustento e o sustento do lar, é mais do que uma obrigação dos filhos a honrar o vosso pai e a vossa mãe, no sentido de que não, como diz Kardec, não apenas lhe dispensar o necessário, mas muito mais do que o necessário. Porque o que nós temos para com os nossos pais é uma dívida que nós jamais conseguiremos pagar. E Kardec diz aqui num ponto aqui do que ele vai desenvolvendo, que ele fala assim que ter-lhe-ás a mãe vendido o leite quando amamentava, contou porventura suas vigílias quando esses estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. As solicitudes, os cuidados amados são apenas o juro que receberam. Então os cuidados que nós devemos ter para com os nossos pais é apenas o juro de uma dívida que nós jamais poderemos pagar. E o pessoal mais antigo dizia o seguinte: quando as pessoas estavam para se casar e se buscavam subsídio, referências daqueles a quem estavam para se consociar, principalmente o marido, o homem, né? Porque a mulher, praticamente, seguramente ela era educada para o lar, né? Para o lar. Então se buscava, era quase certo que aquela moça tinha as prendas necessárias para desempenhar
as funções do lar. Mas o homem requeria um pouco mais de cuidado, um pouco mais de se checar a origem e o comportamento daquela pessoa. Então se dizia o seguinte: ele é um bom filho? Se é um bom filho, será um bom marido. E tem uma certa razão no sentido que se a gente sabe valorizar os nossos pais, aqueles que nos honraram com toda a solicitude que a gente precisava, com todos os cuidados que a gente precisava, então nós deveríamos aprender, se nós tenhamos aprendido isso, com certeza nós vamos ter o mesmo cuidado para com a nossa esposa, para com os nossos filhos, porque nós fomos educados daquela forma. Agora, se formos educados de maneira relapsa, sem os cuidados que devemos ter para com a família, com certeza nós vamos descurar dos nossos deveres familiares. Uma outra historinha para ilustrar o nosso bate-papo, conta-se que um filho, né, não querendo mais cuidar do seu pai que já era velho, e que para ele era um empecilho, era um entulho, era alguma coisa que ele não queria perto dele, mas não tinha coragem de o colocar fora dos seus cuidados, num asilo ou qualquer coisa assim. Mas ele já não aguentava mais cuidados do pai. Ele então, uma vez, tomando um cavalo, colocou o seu pai na sua garupa e levou junto com ele um cobertor. E foram para uma estrada, para um lugar bem longe, uma estrada bem deserta, né? Então ele apeou do cavalo, fez com que seu pai também descesse do cavalo, entregou ao pai um cobertor e falando que voltaria em breve, né? Quando ele então monta de novo no cavalo, seu pai lhe chama, pega o cobertor e oferece a ele. E ele diz assim: mas por que você está me dando o cobertor? E o velho diz para ele o seguinte: para que seu filho lhe dê também quando ele resolveu abandoná-lo. Ou seja, o velho tinha certeza que o que ele estava fazendo, que ele estava recebendo do filho, o filho também seria vítima do seu neto. Porque aquele que é educado de uma forma, logicamente existem as exceções, mas aquele que renega o seu pai ou seus pais, né, ele falha duas vezes. Primeiro, porque está faltando com amor ao próximo. E segundo, porque está sendo ingrato por aqueles a quem tudo lhe deram sem nada cobrar. Então é interessante para nós, os cristãos, espíritas sobretudo, sabermos que aquele que hoje merece o nosso cuidado, a nossa atenção, nós não temos com ele simplesmente uma obrigação, um dever. É um dever para nós cuidar daquele quem cuidou de nós durante muito tempo. Aí mais vai se falar, mas existem aqueles pais que não honram esse título de pais. Se eles erraram, se falharam na sua missão, não é a nós que eles devem, não é por nós que eles deverão ser censurados ou cobrados. O Senhor da vida, que a tudo provê e a tudo prevê, a este sim, a este ele um dia deverá prestar contas da missão que ele veio destinado a cumprir e não a cumpriu a contento. Nós, por nossa vez, devemos ter sempre para com ele os cuidados necessários, porque Jesus, quando disse que nós deveríamos amar o nosso próximo e fazer todo o bem que nós pudéssemos, nunca nos prescreveu que primeiro perguntássemos ou perquiríssemos se ele era merecedor ou não da nossa caridade. A caridade não vê quem merece, quem não merece, não vê raça, não vê credo, não impõe condição. Aquele que quer ser caridoso, aquele que quer amar, ama simplesmente, sem nada esperar em troca, sem esperar reconhecimento, sem esperar que lhe seja pedido, mas ama pelo dever de amar, assim como Cristo nos ama e que nós falamos que somos seus discípulos, assim devemos proceder, amar incondicionalmente. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho.